Vamos para a análise palpite do dia 16 de abril. E pela Liga Europa, o Aston Villa vai pegar aí no jogo de volta o Bolonha da Itália. Aston Villa vem com uma odd de 1,60 contra uma odd de 5,4 do Bolonha. O jogo de ida, jogando na Itália, acabou que o Aston Villa venceu por 3-1. Vamos para as estatísticas. Média de quase 2, né, das duas equipes. Então vamos para mais de 1,5 gol com palpite, uma odd de 1,22. Em relação a escanteios, os dois times têm uma média razoável de escanteios, sendo que o Bolonha tem até mais do que o Aston Villa. Então vamos para menos de 12 com odd de 1,22. Em relação a cartões, parece que vai ser um jogo mais faltoso. Inclusive as duas equipes têm uma média de quase 12, né, por jogo e quase 2 cartões amarelos. Então vamos para mais de 1 amarelo na partida. Odd tranquila de 1,18. Em análise de risco, seria vitória do Aston Villa, que jogando em casa vai se aproveitar aí do desespero do Bolonha, tentando virar o jogo e pode sofrer muitos contra-ataques, que é exatamente o forte desse time do Aston Villa. A partida aí da Europa League seria Nottingham Forest, que vai receber o Porto, também como jogo de volta das quartas de final. No primeiro jogo, o jogo de ida, lá em Portugal, acabou sendo empate de 1-1. O Nottingham Forest está brigando contra a luta de rebaixamento lá, né, na Premier League, tem um bom resultado aí no fim de semana, vai encarar o Porto tentando aí essa classificação inédita aí para as semifinais. Estatísticas. Em relação a gols, os dois times aí têm uma média de quase 2 por partida, e sendo um jogo decisivo, a gente prevê um jogo bem aberto, mais de 1,5 gols na partida, está pagando uma odd excelente de 1,42. Em relação a escanteios, os dois times têm uma média de quase 6 por partida, então vamos para mais de 6, com odd de 1,17. Com relação a cartões, são dois times que cometem poucas faltas, base de 10, e poucos cartões também recebem. Então vamos para menos de 6, acreditando num jogo mais tranquilo, com odd de 1,20. Como análise de risco, a gente colocaria aí ambas marcam porque prevê ser um jogo aberto pela decisão de ser para os dois times, com odd de 1,67. Uma ótima, excelente odd para ambas marcam. Pela Taça Libertadores da América, vamos ter Palmeiras e Sporting Cristal. Palmeiras vai receber o Sporting Cristal aí em São Paulo, vai bater uma odd de 1,18 contra uma odd de 15 do Sporting Cristal, ou seja, Palmeiras favoritíssimo, né? Lidera com folga aí o Campeonato Brasileiro, vai pegar uma equipe bem fraca dentro de casa. Em relação às estatísticas, o Palmeiras tem uma média de gols de 1,5 gols por partida, enquanto o Sporting Cristal tem uma média de 2, né? Na verdade, é um time que sofre e faz muito gols. Então vamos para mais de 1,5 gol na partida, com odd de 1,32. Em relação a escanteios, o time do Palmeiras tem uma base muito alta, né? 11 por partida, enquanto o Sport tem uma base de 5. Então vamos para mais de 7 na partida, com odd de 1,37. Em relação a cartões, o time do Sport Cristal é bem faltoso, tem uma média de 3 por partida. Então vamos para mais de 3, com odd de 1,35. Com análise de risco, né, seria a vitória seca do Palmeiras, apesar de estar pagando pouco, né, a base aí de 1,20, puder levar para o ao vivo aí para ver se essa odd aumenta ao passar do tempo, que o Palmeiras não meteu gol no início, pode melhorar, mas seria um risco aí porque a odd é muito baixa. Vitória seca do Palmeiras. A outra partida da noite pela Libertadores será entre Flamengo e Independiente Medellín. Flamengo aí estreou com vitória fora de casa, vem com odd de 1,26, vai pegar o Atlético Medellín. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, o Flamengo está com uma boa média, base de 2 aí por partida, e o Atlético Medellín vem com uma média de 1,5.
Mesmo assim, esses times, quando vêm jogar no Maracanã, eles se retraem muito. E os últimos jogos do Flamengo, a gente não passou de 4. Então esse vai ser o nosso palpite. Menos de 4 gols, uma odd excelente de 1,60. Em relação a escanteios, o time do Flamengo tem uma média de 7 contra 5 do Independente Medellín. Então vamos para mais de 7, com odd de 1,26. Em relação a cartões, o time do Flamengo tem uma média baixa, porém sendo Libertadores da América, a gente crê que seja um jogo mais pesado, certo? Vamos na segurança de menos de 7, uma excelente odd aí de 1,34. Como análise de risco também seria a vitória do Flamengo, pagando uma base de 1,30 dentro de casa, favoritíssimo contra esse time do Independente Medellín.